Estamos ao vivo aos estúdios da Nordeste TV, no Teatro São João, em Sobral, com o debate entre os candidatos ao governo do Ceará em 2014. Estão com a Nordeste TV nessa transmissão a Rede Jangadeiro FM e o portal Tribuna do Ceará. Nesse segundo bloco, os candidatos farão perguntas entre si sobre os temas convivência com a seca e educação. Vamos às regras. Candidato pergunta a candidato. As perguntas devem girar exclusivamente em torno dos temas seca e educação. A mediadora sorteará o primeiro candidato a perguntar. O candidato tem 30 segundos para a pergunta e este escolhe quem irá responder. O tempo de resposta é de 2 minutos. Quem perguntou tem direito à réplica de 1 minuto e quem respondeu, à tréplica de 1 minuto. O candidato que primeiro respondeu faz a próxima pergunta a um candidato de sua livre escolha. Não pode responder quem já tenha sido perguntado. O último candidato a responder deverá fazer a pergunta ao que primeiro perguntou neste bloco. Eu vou sortear agora o candidato que vai começar perguntando. É a candidata Eliane Novaes, que vai começar perguntando. A quem a senhora vai dirigir essa pergunta, candidata? Vou perguntar novamente ao candidato Camilo Santana. A senhora tem 30 segundos. Candidato Camilo, o senhor pertence ao grupo político do governador Cid Gomes. E ao longo desses 8 anos, muita postura autoritária tem enfrentado com relação aos servidores públicos, aos sindicatos e os movimentos sociais. E esse governo não tem cumprido os acordos. Pergunta ao senhor, o senhor vai manter essa mesma postura autoritária como governador do estado do Ceará? Candidato, o senhor tem 2 minutos para a resposta. É convivência ou educação, o assunto que você está perguntando? Educação? Bom, primeiro eu quero lembrar a candidata que o Ceará teve, e eu tenho muito orgulho disso, que ter como a minha candidata a vice-governadora, a professora Isolda, que foi uma grande responsável pelo saldo de qualidade que a educação teve no Ceará. A Isolda criou o programa de alfabetização na idade certa, que virou referência para o Brasil, pelo sucesso que esse programa teve, de olhar para as crianças na idade certa, no início do seu ensino escolar. Inclusive, a presidenta Dilma, parceira do meu partido, levou o programa para todos os estados brasileiros pelo resultado que teve aqui. Nós éramos o 11º lugar do Norte e Nordeste do IDEB, e uma parceria com os municípios. Hoje o Ceará está entre os primeiros lugares do Norte e Nordeste do IDEB, aqui no Nordeste, Norte e Nordeste. Portanto, foi aqui a experiência do Ceará, e eu quero lembrar isso à deputada Eliane Novaes, o Ceará não tinha uma só sequer escola profissionalizante, nenhuma. Hoje são 106 escolas profissionalizantes, tempo integral, é a maior rede de escola profissional pública do Brasil, que hoje tem mais de 40 mil jovens alunos, repito, que entra às 7 horas da manhã, sai às 5 horas da tarde, faz as 3 refeições na própria escola, sai com diploma de uma profissão. A cada 10 alunos hoje, 6 já saem empregados. Eu tive agora em Camusim, a Gabriela, aluna, passou na faculdade de medicina agora. O número de alunos hoje que saiu de 4.500 em 2011, que ingressaram em universidades públicas ou universidades particulares no Ceará, nós subimos para 11.200, coisa que nós não vimos no passado. Portanto, a educação tem evoluído e tem evoluído com diálogo, com participação, na construção coletiva, que esse é o estilo, e esse é o estilo que eu quero governar o estado do Ceará. Eu já andei 142 municípios nessa campanha, ouvindo as pessoas, perguntando o que as pessoas pensam para o futuro do Ceará, e para nós é prioridade a área da educação, porque nós só construímos uma sociedade mais justa se investirmos na educação, principalmente nas nossas crianças e dos nossos jovens. Candidata, a senhora tem 1 minuto para a réplica. Com certeza. Esse governo foi marcado por grandes greves históricas. E aí, quem não se lembra das universidades, a greve das universidades? E hoje está aí a universidade, mais uma vez, as 3 universidades estaduais, em greve por não cumprimento do seu papel. O governador Cid Gomes, além de ser autoritário, é também um descumpridor daquilo que assina. Portanto, não tem moral legítima nem para indicar o seu candidato e nem para terminar o seu governo. Portanto, a educação, quem não se lembra dos professores que apanharam ensanguentados dentro da Assembleia Legislativa, a maior vergonha. Eu tenho vergonha desse governo, por isso, faço oposição a ele. Faço oposição ao governo do PT, faço oposição ao PT de Camilo Santana e também faço oposição ao PMDB
do candidato Eunício. Portanto, vamos governar esse Ceará com as nossas universidades, e eu vou fazer o concurso público para os 800 professores das universidades. Ok, candidato, o senhor tem agora mais 1 minuto para a tréplica. Eu queria lembrar aos telespectadores, eu sou professor, sou servidor público concursado, tenho uma relação bastante forte com as universidades, e no meu governo eu vou respeitar todas as universidades públicas estaduais, vou dialogar, vou fortalecer, vou fazer concurso público para professores das universidades estaduais. Nós vamos criar os centros de línguas estrangeiras para os jovens em cada regional da SEDUC no interior do estado do Ceará, e vou defender também, que é uma das minhas bandeiras, a Universidade Federal da região norte, como foi criada a Universidade Federal da região do Cariri. É importante a interiorização das universidades. Eu, quando fui estudante, para fazer um curso de universidade, tive que ir para Fortaleza. E é importante, hoje nós estamos no governo, que é o governo da presidenta Dilma, do meu partido, e do presidente Lula, que tem olhado para o interior do estado, tem levado a educação profissional, os centros de vocação tecnológica, os institutos técnicos federais de educação e as universidades, para que a população do interior tenha acesso à educação de qualidade e possa ter um futuro melhor. Candidato, para quem o senhor vai perguntar agora? Eu vou perguntar para o candidato Ailton. O senhor tem, então, portanto, 30 segundos para a sua pergunta. Ok, Ailton. Na sua opinião, quais são os maiores desafios para que o Ceará possa alcançar um patamar de convivência com a seca? É necessário a gente pensar o que é convivência com o semiárido. O atual modelo, na verdade, ele tem investido na atração de indústrias que consomem bastante água, como é o caso, por exemplo, da termoelétrica movida a carvão mineral, uma energia do século XIX que consome 993 litros de água por segundo. A sua capacidade, por exemplo, daria para abastecer uma cidade com pelo menos 600 mil habitantes. A gente percebe também o gasto excessivo da água, por exemplo, com a fruticultura irrigada, com a carcinicultura, com a própria siderúrgica. O complexo portuário do Pecém, por exemplo, a todo vapor, depois de funcionar, vai gastar em torno de 5 mil litros de água por segundo, que dá para abastecer uma cidade, por exemplo, com mais de 3 milhões de habitantes. Então, o que a gente tem percebido é que não há água para tudo. Então, é preciso que a gente tenha uma gestão dos recursos hídricos que pense não só a oferta, mas também a demanda e a qualidade, com a democratização dos comitês de bacias, onde a população, os movimentos sociais, os movimentos populares organizados possam participar desse comitê. Porque, na verdade, falta água mesmo, mas não falta para todo mundo. Lá mesmo em São Gonçalo do Amarante, enquanto o complexo portuário do Pecém é abastecido por água, 100 comunidades em 2012 dependiam de carros-pipa, por exemplo, para poder se manter. E a gente sabe como que essas águas do carro, como a água do carro-pipa, boa parte das amostras são contaminadas, ou por Escherichia coli, ou por coliformes fecais, acarretando, inclusive, problemas e danos à saúde de trabalhadores e trabalhadoras, de moradores da região. Ou seja, para você, no interior do estado, que sabe muito bem o que é a seca, hoje, por exemplo, dos 184 municípios no estado do Ceará, apenas 8 não estão em situação de emergência. E nesse momento, no momento que mais precisa, o governador se ausenta, por exemplo, da sua responsabilidade como governador num momento crítico como esse. O candidato Camilo Santana tem 1 minuto para a réplica. A seca é um dos principais problemas do Ceará. Eu sou do Cariri, nasci no Cariri, sou agrônomo, fui secretário de Desenvolvimento Agrário, tive a oportunidade de implantar políticas importantes como o Programa de Cisterna de Placas. Só na minha gestão foram 117.500 cisternas de placas implantadas no interior, na área rural do Ceará. Levamos sistema de abastecimento de água, mais de 1.200 sistemas de abastecimento de água, mas o CID começou a maior obra hídrica estruturante para pensar resolver definitivamente o problema da água no Ceará, que é o Cinturão das Águas, que vai levar parte da água do São Francisco para as regiões mais críticas do Ceará, Sertão de Crateús, Sertão dos Inhamuns, Sertão Central. Essa é a garantia que o Ceará vai ter, e eu pretendo dar continuidade à obra do governador Cid e fazer o segundo trecho, porque o primeiro trecho vai de Jati a Nova Olinda. Eu quero fazer o segundo trecho de Nova Olinda até Tamboril, garantindo água para beber, água para produzir e água para melhorar a vida do povo cearense. Candidato, o senhor tem agora 1 minuto para a tréplica. O problema não é a seca, é como você lida com ela. Infelizmente, a seca sempre foi instrumentalizada a serviço das elites econômicas. Você sabe muito bem quando construíram o Castanhão e diziam que ia acabar com a seca, e que ia acabar com a sede do povo nordestino. Mas a água do Castanhão não serve para todos, não serve para os agricultores familiares daquela região. Claro que quando eles vão fazer a grande obra hídrica, porque todo governo tem a sua grande obra hídrica, eles não vão dizer, olha, a gente vai fazer isso daqui, mas não vai ser para você, vai ser só para essas
essas represas porque vão consumir muita água. Então diz que é para acabar com a sede do povo nordestino. Mas você sabe que já foi enganado uma vez com isso. Não se deixe enganar. Não dá para, num estado de extrema escassez de água, a gente simplesmente achar que pode trazer qualquer tipo de empreendimento para consumir mais água. Isso é uma irresponsabilidade com o povo cearense. Inclusive, a monocultura não convive com qualquer bioma. Imagina o bioma do semiárido, que tem escassez de água. Então, é uma irresponsabilidade. Candidato, o senhor deve fazer agora a sua pergunta ao candidato Eunício Oliveira. Certo. Candidato Eunício, o senhor que fez parte desse governo até este ano, inclusive, né, o que é que o senhor tem a dizer a respeito do descumprimento dos diversos acordos deste governo com as universidades públicas estaduais? Estou perguntando ao senhor porque o senhor não apareceu em nenhum debate nas universidades. Os outros debates o senhor mandou representante, mas o senhor fugiu do debate na Concha Acústica da Universidade Federal do Ceará, fugiu de conversar com os estudantes da URCA. O senhor pretende adotar, portanto, essa mesma postura de falta de diálogo com as universidades estaduais? Eunício Oliveira, 2 minutos. Bom, no meu governo, o fundamental, a minha premissa é o diálogo. O diálogo com a população, o diálogo com as entidades é a premissa número 1 do meu governo. Esse governo de hoje é realmente um governo fechado, um governo que não dialoga. E eu quero, como governador, reabrir o diálogo no estado do Ceará. Mas eu quero dizer que no tema, que é o tema educação, eu fui um dos autores da discussão e, como líder do PMDB, encaminhei no Senado da República o chamado PNE, Plano Nacional de Educação. E esse Plano Nacional de Educação vai permitir que nós saiamos de 5,5% do PIB nacional para 10% do PIB. E eu vou fazer um programa ousado no Ceará, de colocar 200 mil alunos na escola de tempo integral. Cada município do Ceará terá pelo menos uma escola de tempo integral e os recursos estão assegurados, repito, pelo Plano Nacional de Educação, que nós conseguimos aprovar agora no final do ano passado. Além disso, nós temos que levar o aluno para a escola. Para levar o aluno para a escola, nós temos que ter escola de tempo integral, escola atraente. Vamos fazer uma grande Olimpíada de futebol para trazer os meninos do interior para a Fortaleza, nesse campeonato, eles terem um outro momento das suas vidas, das suas oportunidades. Além disso, nós queremos fazer com que cada escola dessa seja uma escola atraente. Além disso, vamos fazer a chamada Olimpíada dos Estudantes para levar aluno, o passaporte do estudante, para levar alunos de escola pública para o exterior, para fazer um curso fora do Brasil e se qualificar e chegar no Brasil com outra condição. Ok, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Parece que o candidato Eunício veio para responder só um tipo de pergunta, porque eu perguntei sobre violência, escola tempo integral, perguntei sobre a universidade pública, que está na greve, a ausência de 800 professores, 58% dos servidores técnico-administrativos são terceirizados, e ele falou, escola tempo integral. Candidato Eunício, o senhor veio preparado para responder só um tipo de pergunta mesmo? Porque eu estou falando das universidades públicas, porque inclusive um dos seus apoiadores, o ex-governador Lúcio Alcântara, ele expulsou professores e estudantes naquela época com o batalhão de choques da Polícia Militar quando estavam em greve. Essa é a postura adotada pelo mesmo governo que o senhor apoia, que descumpre o artigo 224 da Constituição Estadual, que determina que 5% dos recursos arrecadados em imposto e transferências da União sejam destinados para a educação pública estadual. E o candidato Camilo também fugiu quando disse, eu vou trazer uma universidade federal. E as universidades públicas estaduais? Vai manter de portas fechadas, como só não estão de portas fechadas, graças à luta de professores e o compromisso de professores, estudantes e servidores, compromisso social e acadêmico. Então responda, sobre as universidades estaduais, o senhor pode responder? O senhor tem 1 minuto para a tréplica. Bom, primeiro eu quero dizer para o candidato e falar para o nosso eleitor que as universidades estaduais realmente estão sucateadas. Eu concordo que não houve diálogo com os professores. Eu, há poucos dias, estava indo para um encontro do meu partido na cidade de Iguatu e vários jovens me cercaram na passagem, reclamando das universidades. Eu estive essa semana na região do Cariri, na minha região, e também o mesmo assunto foi tratado nessa questão, e eu concordo, tenho que concordar
com o candidato Ailton em relação à falta de diálogo com os professores, a falta de tratamento das escolas, das universidades estaduais do Ceará. Obviamente que, chegando ao governo, eu terei um tratamento totalmente diferente do tratamento que existe hoje, porque irei, como disse, reabrir o diálogo. Meu governo será um governo de gestão e um governo de diálogo. Ok, candidato, pela regra do debate, agora o senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta à candidata Eliane Novaes. A minha pergunta à deputada Eliane Novaes é exatamente sobre educação, tema educação. Hoje, cerca de 45% dos estudantes entre 15 e 17 anos estão fora da escola ou estão atrasados nos estudos. Eu queria saber quais são suas propostas para reverter essa situação. Candidata, feita a pergunta, a senhora tem 2 minutos para responder. Olha, em pleno século XXI, a educação ela tem um valor diferenciado. E nós, né, no nosso governo, nós vamos exatamente, e aí na educação quero dizer, que vou cumprir os acordos que esse governo não cumpriu. E, portanto, quero esclarecer isso, dizer para as universidades estaduais que nós estamos do lado delas, nós queremos defender a autonomia das universidades, nós queremos defender e concluir o concurso de todos os professores da universidade, nós queremos prestar um serviço de qualidade ao serviço público, porque na hora que a gente não valoriza os professores e os servidores, nós, com certeza, não estamos oferecendo um serviço de qualidade para o Estado do Ceará. Então, quero deixar claro isso, que as universidades entraram de greve nesse momento, porque o governo, mais uma vez, não cumpriu, não honrou seus compromissos. E aí, candidato Eunício, nós, como governadora do Estado do Ceará, e eu acho que a escola de tempo integral é realmente uma solução para qualquer governo que se preze no Brasil e no Ceará, e que nós precisamos fazer a inclusão, uma escola diferenciada. Nós queremos também oferecer para a nossa juventude os centros de arte e cultura, que nas 8 macro-regiões nós vamos colocar. Nós queremos dar oportunidade à juventude, que muitas delas estão envolvidas com drogas. Nós vamos implantar os centros de referência sobre drogas nas 8 macro-regiões. E aí eu digo ainda, o modelo que eu vou apresentar é um novo modelo de governança. E mudando o novo modelo de governança, tudo vai mudar no nosso Ceará. E no nosso governo será um governo de diálogo, onde priorizará a educação e nós vamos oferecer o passe livre para os nossos estudantes do ensino básico e do ensino superior. Portanto, uma conquista antiga dos alunos que agora vai valer. Marina vai honrar no Brasil, eu vou honrar no Ceará. Candidato Eunício Oliveira, a palavra volta para o senhor. O senhor tem 1 minuto para a réplica. Como eu disse anteriormente, eu trabalhei, como senador para que os recursos pudessem vir para as universidades e para o ensino no Brasil. Eu tenho dado toda a minha energia nessa questão e quero dizer que nós temos o programa Escola Mais, que é um programa que vai criar atividades esportivas para os estudantes, como eu já disse. Nós vamos fazer o passe livre para que o aluno de ensino médio, que é obrigação do governo, cuidar do ensino médio, o ensino fundamental, quem cuida é prefeito, o ensino médio, quem tem a obrigação de cuidar é governador. Por isso nós vamos fornecer também o passe livre para que esses alunos possam chegar até a escola. Nós vamos fazer, como eu disse, as Olimpíadas para que os alunos tenham uma escola que seja uma escola mais, que seja uma escola atraente e que possa ele ali progredir na vida. Candidata Eliane Novaes, a senhora tem agora 1 minuto para a tréplica. Passe livre para os estudantes que nós vamos oferecer está alinhado com o nosso programa nacional com Marina Silva. Marina Silva vai dar a garantia desse passe livre e nós aqui no Estado do Ceará. Então, precisamos estar alinhados ao governo federal. E nós também, aqui no Estado do Ceará, queremos promover uma educação de qualidade. E aí, governador, nós precisamos, senhores candidatos que estão aqui pretendendo ser governadores do Estado, nós não podemos fazer um modelo de farsa. A farsa, ela não se admite mais para nenhum governo. Dizer que vou fazer, vou prometer, e na hora engaveta, e aí traz outra proposta. As propagandas eleitorais que nós estamos vendo são fantasiosas.
E, portanto, nós só temos 2 minutos, mas tudo aquilo que a gente está falando é a verdade. Portanto, não se engane com as propagandas enganosas, porque Eunice estava com o governador Cid até pouco dia. E Camilo Santana é o candidato do governador Cid. Portanto, nenhum tem moral para isso. Ok, chegamos ao fim do segundo bloco. Na volta, teremos um confronto direto entre os candidatos com tema livre. Nordeste TV, eleições 2014.